relevante ter em mente que, dado o nível de empobrecimento generalizado da população, torna-se premente reforçar as bases de legitimação democrática das instituições e as opções políticas eleitas pelo Executivo. Na verdade, o orçamento deverá refletir aquilo que são as necessidades sentidas pelos cidadãos e as preocupações e as aspirações da sociedade, espelhando, por conseguinte, a agenda pública. Neste sentido, o posicionamento debruça-se, sobretudo, sobre a questão da credibilidade orçamental. Este conceito é aqui mobilizado seguindo os parâmetros internacionais do IBP, ou seja, International Budget Partnership. O IBP define a credibilidade do orçamento pela capacidade de um governo de cumprir suas metas de receitas e despesas durante o ano fiscal. Na perspectiva do OBSA, do LAB e da ADRA, tal capacidade está intrinsecamente ligada à qualidade democrática do ciclo e do processo orçamental. De grande importância para o tema da credibilidade orçamental são os princípios de alto nível sobre transparência fiscal, participação e responsabilização. Em contexto democrático, são estes os princípios que devem orientar a política fiscal adotada, incluindo tributação, empréstimos, gastos, investimentos e gestão de recursos públicos. O seu cumprimento é vital para melhorar a qualidade da política, reduzir a corrupção e a pobreza e reforçar a legitimidade e a confiança no governo. Já o seu não cumprimento tem impactos críticos sobre o desempenho econômico, social e ambiental do país. Estes princípios reconhecem o direito dos cidadãos a uma informação antepada e fidedigna e consagram o direito à sua participação na concepção e implementação de políticas. A estes direitos adicionam-se as obrigações de velar pela transparência e pela responsabilização do Executivo por más práticas. Uma perspectiva histórica sobre os OGEs em Angola. Como se verá, ao longo dos anos, Angola tem apresentado recorrentemente níveis muito baixos de cumprimento de regras e procedimentos que asseguram a transparência, a participação e a fiscalização ou escrutínio público do OGE, bem como a responsabilização política pela sua execução. A perspectiva histórica permite-nos ver como é estrutural a opacidade que tem envolvido os processos orçamentais de Angola, apesar de melhorias pontuais que ainda não se revelaram estruturais. O primeiro estudo realizado sobre essa matéria data de 2007. Está aqui, português e inglês. Nesta altura, foram identificadas deficiências cruciais no processo orçamental, relacionadas ambas com a falta de transparência. Destas, salientam-se as seguintes. A proposta governamental de orçamento não é debatida publicamente. Da mesma forma que não é preparado um anteprojeto de orçamento, não havendo reconciliação entre as rubricas de despesa orçamentada e a sua execução. Nessa altura, 2007, também não eram realizados relatórios de auditoria às contas nacionais. A este respeito, a situação conheceu uma ligeira melhoria. Os relatórios de auditoria já são realizados, mas não são disponibilizados ao público de maneira atempada. O estudo identificou igualmente a ausência de um sistema de planificação capaz de criar um consenso nacional e um plano para a implementação das decisões das fases preliminares da elaboração do orçamento. Sobre o orçamento para 2024 propriamente dito, apesar dos avanços que se notam em relação aos
anos anteriores. O Orçamento Geral do Estado para 2024 continua a apresentar várias incongruências que afetam a sua credibilidade. Por exemplo, embora tenha sido apresentada a previsão da execução da receita de despesa por natureza de 2023, o relatório de fundamentação do orçamento apresenta somente um resumo da despesa por função, mas é omisso quanto às estimativas de despesas em relação aos anos anteriores e quanto às projeções esperadas para os próximos anos, o que indica uma real falta de planificação que os documentos orientadores, como a Agenda 2050 e o PDN, Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, não colmatam. O orçamento apresenta um pressuposto de crescimento do Produto Interno Bruto de 2,8%, de uma taxa de inflação de 15,3% e de $65 como preço do barril do petróleo. Esta previsão apresenta igualmente no PDN 2023-2027 testemunha que, na realidade, o país estará mais pobre, dado o crescimento da população a uma taxa de 3,1%. Ainda sobre as receitas advindas do setor petrolífero, o Executivo espera uma redução da produção de 28 mil barris dia. Isto significará que os rendimentos do petróleo recuam 4% em relação ao orçamento de 2023. Contudo, apesar disso, o Executivo espera uma variação real de mais 7,6% ao nível dos impostos e das taxas petrolíferas. Para além disso, o OGE 2024 não apresenta nenhum aumento significativo da receita não petrolífera, pelo que o crescimento previsto carece de fundamentação. Já no que se refere ao setor social, observa-se um aumento nominal de 18%, sendo a proteção social o setor que maior crescimento terá, passando de 689 mil milhões em 2023 para 869 mil milhões. Mas, na realidade, a despesa social sofre uma redução real de 10% em relação ao orçamento de 2023, o que se repercute na educação, ao menos 13%, e na saúde, ao menos 12%. O reforço orçamental da proteção social também não é claro. O Executivo espera, por exemplo, que a Segurança Social arrecade mais 58% do que em 2023. Como? O como permanece uma incógnita, mesmo com o aumento em 5% do salário da função pública, sobretudo quando se considera que a rúbrica relativa à remuneração de empregados diminui em termos reais, de menos 6% no AGE 2024, quando comparada com o ano passado. Estas opções devem ser analisadas à luz do que foi a experiência de 2023. Esta foi marcada por vários fatores. Um deles é a contínua queda da produção petrolífera, atingindo em 2022 1,137 milhões de barris por dia. Outro fator de peso foi o anúncio do buraco orçamental de 7,4 bilhões de kwanzas em 2023, o que levou à cativação de investimentos que não atingiram 80% da execução física e que não tinham garantidas linhas de financiamento. Esta cativação, por seu turno, não foi acompanhada pelo corte de mordomias a responsáveis políticos, o que poderia gerar uma poupança de 3
bilhões de kwanzas por ano. Na realidade, para 2024, o peso da despesa com viaturas e imobiliário sobe de 6% para 9%, crescendo 7% em relação a 2023. Mais recentemente, de acordo com o decreto presidencial 174/23 de 25 de agosto, o governo decidiu cortar até 2,7 bilhões de kwanzas no orçamento geral do Estado, com a cativação de 50% da despesa, o que correspondeu a 13% do orçamento geral do Estado. A prática de desorçamentação corresponde à prevalência de uma economia de desperdício. Em análises sérias e recentes, indicam que para uma taxa de crescimento real média de 1,5% ao ano entre 2023 e 2050, Angola precisará de 47 anos para duplicar o rendimento médio per capita, passando dos atuais $2.492 para $5.000. Como dissemos no início, a nossa análise teve a preocupação de olhar para o orçamento na perspectiva da credibilidade. Então, nós agora falamos aqui sobre os pilares da credibilidade orçamental. O que é isso, da credibilidade orçamental? Os pilares da credibilidade orçamental são vários: transparência, participação, fiscalização. Vamos apresentar um por um, na sua essência, digamos assim. Pilar da transparência. Ao longo dos anos, o Executivo não apresentou estimativas de despesas para um período plurianual de no mínimo 2 anos para o exercício orçamental. Esta falta de planeamento plurianual, quer em termos de fontes de receitas individuais, quer em termos de documentação orçamentária comprobatória, que apresenta despesas para programas individuais para 1 ou mais anos anterior ao exercício orçamentário, dá aso a interrupções arbitrárias de políticas e programas, condenando-as a um eterno começo do zero, que em nada beneficia o resultado daquelas. Na mesma senda, não são apresentadas informações sobre como novas propostas políticas distintas das existentes afetam as receitas. É, por exemplo, o caso da DPA, Divisão Político-Administrativa. Qual o seu impacto orçamental noutras políticas já existentes, como a implementação das autarquias locais? Tão pouco mostra alternativas de despesa, como por setor, por idade, por rendimento ou por região, para ilustrar o impacto financeiro das políticas em diferentes grupos de cidadãos. Se refere ao mais relevante setor produtivo do ponto de vista da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável. Para 2024, a agricultura desce 65%, passando de 477 mil milhões para 163 mil milhões de kwanzas. Deste total, 147,3 mil milhões são destinados a fortalecer fundos como FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FGC, Fundo de Garantia de Crédito, e BDA, Banco de Desenvolvimento de Angola. E nem todos servem de função agrícola. A transparência sobre a dívida também foi um aspecto sobre o qual nós nos debruçamos, e ela exige que sejam apresentadas as taxas de juros dos instrumentos da dívida, o seu perfil de maturidade e os dados relativos à dívida externa e interna. Os relatórios anuais também não apresentam as 3 estimativas relacionadas com a contração efetiva de empréstimos e a dívida pública, a saber, o montante das novas necessidades líquidas de financiamento, o total da dívida pendente e o pagamento de juros. No caso de Angola, a dívida continua a ser um problema muito sério, que manifesta a discricionariedade do poder.
A despesa com juros é de 10% do PIB não petrolífero e a receita não petrolífera é de 13%. Nesta situação, sem o petróleo, cuja produção e o preço continuam a descer, restariam apenas 3% de receita para efetuar a despesa pública. Por outro lado, o OGE para 2024 prevê uma contratação de dívida externa no valor de 6,2 bilhões, quando em 2023 só foi possível contratualizar 1,6 bilhões. No contexto atual, a pergunta que se coloca é a seguinte: qual será a base para que Angola espere contratar 4 vezes mais em dívida externa? O caráter insustentável da dívida torna-se, pois, evidente, o que se advoga que a lei da sustentabilidade fiscal seja substituída por uma lei da responsabilidade fiscal. Refira-se que o OGE 2024 indica que a dívida é acompanhada por uma taxa de esforço de 97% de toda a receita do país. Outra questão de extrema importância para a transparência é a disponibilização de informações sobre fundos extra-orçamentários para, pelo menos, o exercício orçamentário. Estas devem incluir uma declaração de finalidade ou justificativa política para o fundo extra-orçamentário e dados completos de receitas, despesas e financiamento numa base bruta, bem como sobre ativos financeiros e não financeiros detidos pelo Executivo ou sobre passivos contingentes, como garantias de empréstimos do governo ou programas de seguros. Em junho de 2023, o governo acordou com o Banco Mundial sobre a criação de um único fundo de estabilização fiscal até 2025. Mas o novo fundo só poderá ser capitalizado depois do Orçamento Geral do Estado gerar superávites e a dívida se situar abaixo de 60%, o que se afigura improvável nas presentes condições. Outro caso paradigmático são os créditos adicionais, que se tornaram no recurso mais frequente para financiar a governação. Estes créditos são autorização para a realização de despesa não prevista ou não suficientemente orçamentada, independentemente da Assembleia Nacional. Por exemplo, entre 23 de fevereiro de 2021 e 22 de junho de 2022, foram identificados 35 créditos adicionais, dos quais 13 foram publicados entre janeiro e junho de 2022, ou seja, em 6 meses e no período da chamada pré-campanha eleitoral e das eleições gerais de agosto de 2022, foram aprovados mais de metade dos créditos adicionais registrados em 2021. Refira-se ainda que, a par dos créditos adicionais, o Executivo atual tem recorrido abundantemente à contratação simplificada ou por ajuste direto sem concurso público, a qual é mais vulnerável a irregularidades e a conflitos de interesse. Notícias vindas ao público dão conta, diríamos, a título de exemplo, que entre janeiro e setembro de 2021 foram registrados 582 contratos por ajuste direto no valor de 1,7 bilhões de kwanzas. Os ajustes diretos representaram, no primeiro trimestre de 2023, 95% da contratação pública, o que significa que a contratação simplificada aumentou 311% relativamente ao mesmo período de 2022, passando de 523,5 mil milhões de kwanzas para mais de 2,3 bilhões de kwanzas.
A esmagadora maioria diz respeito a contratos entregues por ajuste direto a Omatapam, a Mitrelli, a Carrinho e a GECOR. É crucial ter em conta que, em caso algum, a dotação para cada subrúbrica pode ser ultrapassada através de adjudicações diretas e que estas não podem aumentar o montante global da dívida a contratar durante o ano de execução do Orçamento Geral do Estado. No que toca ao pilar da participação cidadã, Angola tem formalmente estabelecidos mecanismos para permitir a identificação das necessidades dos cidadãos durante a elaboração da proposta do OGE. Mas até que ponto os cidadãos participam no desenho das propostas do OGE em Angola? Esta é uma questão que tem sido frequentemente colocada por diferentes atores sociais, tanto individuais quanto institucionais. Com o objetivo de contribuir para a efetivação do quadro legal sobre a participação dos cidadãos na vida pública de Angola em geral e sobre a matéria do OGE em particular, podem apontar-se alguns indicadores conducentes a uma resposta sobre esta tão frequente interrogação. De acordo com a metodologia do inquérito sobre o orçamento aberto, da autoria do IBP, que já foi aqui citado, a participação dos cidadãos pode ser provada mediante uma série de indicadores, como, por exemplo, a qualidade e quantidade de informação prévia que é colocada à disposição dos cidadãos, o nível de participação dos cidadãos segundo a organização administrativa de cada país, o período em que decorrem as discussões, o feedback das autoridades aos cidadãos sobre as suas opiniões e a comparação entre as opiniões dos cidadãos e o OGE aprovado por instâncias competentes, em razão da matéria, claro. Foque-se brevemente no caso do orçamento do município. Apesar de ser, teoricamente, um elemento que favorece a participação cidadã ao nível da governação local, o orçamento do município enfrenta inúmeras dificuldades que o impedem de exercer a sua real função. Um dos maiores problemas detectados tem a ver com os chamados comitês de gestão do orçamento do município, os quais estão claramente partidarizados, sendo que estes recebem 700 kwanzas por cada 1000 kwanzas disponibilizados para o orçamento do município. Isto significa que estes comitês irão receber 2/3 das verbas cabimentadas e que em 2024, do total de 3,4 mil milhões cabimentados para este ano, cada município receberá em média 20,8 milhões, ou seja, 4,2 milhões menos que os 25 estabelecidos no Decreto Presidencial 235/19 de 22 de junho, o qual regula o orçamento do município. Um segundo problema prende-se com a fraca participação da sociedade civil e das próprias comunidades e com a falta de divulgação sobre este instrumento de participação cidadã. O Executivo angolano realizou em 2023 fóruns de recolha de contribuições dos municípios para a formulação do OGE 2024. Eles foram promovidos durante os meses de setembro e outubro pelos Ministérios da Administração do Território e das Finanças em parceria com organizações da sociedade civil, nomeadamente a ADRA, o Instituto Angolano de Sistemas, o IASET, o APODES e o MOSAIC. Este processo de consulta custou 328 milhões de kwanzas, 2 milhões de kwanzas por município. Estima-se que a média de participantes por município terá sido 35 pessoas, entre jovens e adultos, incluindo vendedores ambulantes e estudantes universitários e não universitários. No total, participaram 5.740 municípios em todo o território nacional, o que é manifestamente muito pouco significativo. Ainda sobre o orçamento do município, a análise comparada entre as prioridades eleitas pelos municípios e o conteúdo da proposta orçamental indica um grande distanciamento. Por exemplo, os munícipes do Ipolibem
na província de Luanda, apresentaram como alta prioridade a construção de uma vala de drenagem no distrito urbano de Catete. Os munícipes da Cacula, na província da Huila, demonstraram a necessidade da construção de pelo menos 4 aterros sanitários. Os munícipes do Guanhama, na província de Cunene, referiram com alta prioridade a construção de mangas de vacinação. Essas prioridades dos munícipes não aparecem no Orçamento Geral do Estado para 2024. Os foros aqui referidos decorreram nos municípios, não tendo sido constatado o mesmo exercício aos níveis provincial e nacional, salvo uma curta e seletiva auscultação restringida a apenas alguns atores previamente convidados na Assembleia Nacional, depois deste órgão legislativo ter recebido a proposta orçamental na primeira quinzena de outubro de 2023. O Executivo usa com imensa parcimônia os poucos mecanismos de participação durante a fase de formulação e aprovação do orçamento, como é o caso das audiências em comissões parlamentares. No entanto, nessas ocasiões, só são chamados alguns atores sociais e não lhes é dado tempo suficiente para analisar os documentos e formular propostas. Na prática, a participação é muito restrita, seguindo uma lógica ad hoc e excluir recorrentemente os segmentos sociais mais vulneráveis e não os subrepresentados. Uma das razões prende-se com o facto do Executivo não fornecer informações prévias, abrangentes, sobre o processo de engajamento para que o público possa participar de forma informada. Tampouco fornece ao público retorno sobre a forma como os escassos contributos dos cidadãos foram utilizados na formulação do orçamento anual. De igual modo, os ministérios não têm a prática de incluir a participação cidadã durante a formulação e execução do orçamento. E quanto ao pilar de fiscalização e escrutínio público? Este é o caminho para a responsabilização política. João Lourenço procedeu em junho de 2021 a uma revisão pontual da Constituição, pela qual o presidencialismo se torna ainda mais evidente. Lei 18/21, 16 de agosto. Um dos seus objetivos mais relevantes acabaria por ser a clarificação da relação institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional. Esta clarificação, todavia, não contemplou o necessário reforço dos poderes e competências da Assembleia Nacional enquanto órgão fiscalizador. Por exemplo, o artigo 162 estabelece que compete à Assembleia Nacional analisar a Conta Geral do Estado e de outras instituições públicas que a lei obriga, podendo as mesmas ser acompanhadas do relatório e parecer do Tribunal de Contas. Mas estes direitos todos acabam por se tornar verdadeiramente inócuos quando o mesmo artigo estabelece em 2 os mecanismos de controle e fiscalização previstos não conferem à Assembleia Nacional competências para responsabilizar politicamente o Executivo. E em 3, a fiscalização da Assembleia Nacional sobre o Executivo incide sobre factos ocorridos no período correspondente ao mandato em curso. A Assembleia Nacional, neste sentido, está impedida de avaliar e responsabilizar más práticas do passado, quer remoto, quer recente. Uma fraca capacidade de fiscalização da Assembleia Nacional implica também uma fraca capacidade de influenciar as opções orçamentais do Executivo. Apesar de instituídos mecanismos como comissões parlamentares de inquérito e comissões de trabalho especializadas, o certo é que o seu trabalho e a sua ação são, em grande medida, desconhecidos. Para além disso, o trabalho com a sociedade civil mantém-se esporádico, casuístico e sem continuidade. Outro exemplo,
A Comissão de Economia e Finanças tem a competência de debater a política orçamental. No entanto, a Comissão não realiza o debate antes do envio da proposta do AGE à Assembleia, que ocorre normalmente na primeira quinzena de outubro. Tampouco é disponibilizado para o público o relatório com as conclusões e recomendações sobre a proposta do Executivo antes da aprovação do AGE. O Tribunal de Contas, enquanto instituição superior de auditoria, não dispõe de mecanismos formais através dos quais os cidadãos podem fazer sugestões a serem incluídas no programa de auditoria ou fazerem contribuições para as investigações, nomeadamente na qualidade de inquiridos ou testemunhas. Um outro ponto que consta nesta posição, que certamente será distribuída no final, é sobre a evolução recente da credibilidade orçamental em Angola. Subsistem muitos problemas ligados precisamente à credibilidade orçamental. Estes problemas condicionam negativamente a transparência daquilo que é comunicado ao público, dificultando, consequentemente, a leitura crítica e construtiva da proposta, bem como a própria participação e diálogo sobre possíveis recomendações. Reportando-nos ao estudo de 2007, que aqui foi mostrado, longe de serem casuísticos ou contingentes, estes problemas constituem já uma tradição da governação em Angola. Os relatórios subsequentes do inquérito ao orçamento aberto do IBP assim o atestam. Notemos que entre 2017 e 2019, a classificação de Angola no índice de transparência orçamental subiu de 25 para 33 pontos. Contudo, esta melhoria não tirou o país de uma classificação negativa e da lista de países que colocam à disposição dos cidadãos informações mínimas. Quanto à participação pública, importa referir que, segundo o parâmetro fundamental para se avaliar a qualidade democrática do processo orçamental, em 2019, Angola obteve uma confrangedora classificação de 9 pontos, num total de 100, o que indica um nível extremamente baixo de participação pública. Já o nível da fiscalização do Orçamento Geral do Estado, considera-se que a Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas exercem uma fiscalização fraca sobre o ciclo orçamental, pois tem um peso de 33 num total de 100 pontos para ambas as instituições. Constatando-se ainda que Angola não possui uma instituição fiscal independente, já que o Tribunal de Contas se encontra naquela situação. Em 2021 foi realizado um inquérito do orçamento aberto, o qual classificou da seguinte forma nos parâmetros de transparência, participação pública e fiscalização. Ou seja, do ponto de vista da transparência, 30 pontos, numa pontuação de 100, da participação pública, 7, num total de 100, e da fiscalização do orçamento, 33, num total também de 100. Para esta proposta orçamental, poucas foram as oportunidades de participação ideal da sociedade, como já referi. Manifestação de falta de cumprimento efetivo e integral do instrutivo. O baixo nível de participação ideal reflete-se numa definição de prioridades que pouco espelha a agenda de cidadania pública e as preocupações dos cidadãos. O princípio do alto nível de transparência, participação e responsabilidade fiscal, já referidos, reconhecem que a participação pública constitui o elemento essencial do governo aberto, de governação forte,
e um elemento crucial de um ecossistema de responsabilidade fiscal. O princípio de abertura obriga os governos a dar informações completas sobre e ser reativo quanto à finalidade, âmbito, condicionalismos, resultados pretendidos, processos e prazos, bem como os resultados esperados e reais da participação pública. Por sua vez, o princípio da inclusão é particularmente importante para exercícios como o do orçamento do município. O princípio estabelece a utilização proativa de múltiplos mecanismos para conseguir envolver cidadãos e intervenientes não governamentais, incluindo grupos e indivíduos tradicionalmente excluídos e vulneráveis e vozes raramente ouvidas, sem discriminação de qualquer tipo. Também aqui os princípios de alto nível de transparência, participação e responsabilidade fiscal devem ser uma referência. O princípio número 8 é dedicado à sustentabilidade e estabelece que todas as entidades governamentais e não governamentais realizam um envolvimento contínuo e regular, de modo a aumentar a partilha de conhecimentos e a confiança mútua ao longo do tempo. Institucionalizar a participação pública sempre que apropriado e eficaz, garantindo que o feedback fornecido leva a uma revisão das decisões da política fiscal. E revisão e avaliação regulares da experiência, por forma a melhorar o envolvimento futuro. Urge testar mecanismos para o público monitorar a execução do orçamento, ampliar os mecanismos durante a formulação do orçamento para qualquer organização da sociedade civil ou membro do público que se quiser participar, poder fazê-lo e promover ativamente a participação das comunidades vulneráveis e subrepresentadas, entre outras. A participação cidadã não se limita à discussão da proposta. Ela estende-se por todo o ciclo orçamental e inclui naturalmente a fiscalização da execução. É crucial explicitar as medidas de responsabilização e prestação de contas das despesas, velando pela sua boa qualidade. E a participação requer tempo. Tempo este que não tem sido dado aos parceiros sociais, à sociedade civil e, inclusivamente, à própria Assembleia Nacional. A este respeito, o princípio número 4 dos princípios de alto nível de transparência, participação e responsabilidade fiscal consagra a exigência de se dar tempo suficiente durante o ciclo orçamental e político para que o público dê opiniões em cada fase, envolver antecipadamente, enquanto várias opções ainda se encontram abertas e sempre que desejável permitir mais de uma ronda de envolvimento. Para além dos fóruns de recolha de contribuições a nível municipal, cujo nível de cobertura deve ser ampliada substancialmente, os diferentes departamentos ministeriais deveriam promover sessões com os seus potenciais parceiros sociais antes do Executivo apresentar a proposta à Assembleia Nacional. Isso permitiria aos departamentos ministeriais, por exemplo, inscrever nos seus orçamentos aqueles projetos que não são da competência das administrações municipais. Os fóruns de recolha de contribuições deveriam acontecer no início do segundo trimestre de cada ano civil para permitir que o Ministério das Finanças tenha tempo suficiente de compilar a informação, tendo em conta os relatórios e as atas provenientes das administrações municipais. Se os fóruns se realizarem no último trimestre do ano, o risco de a proposta orçamental não integrar as propostas dos munícipes é muito maior, independentemente das limitações financeiras. É importante que as administrações municipais e os departamentos ministeriais procedam ao feedback aos munícipes e aos seus parceiros sociais,
e que o feedback seja devidamente fundamentado, ou seja, apresente razões objetivas sobre a não inclusão de uma certa proposta que merecer a consenso. Ora, este feedback dá credibilidade ao processo, reforça a relação de confiança e estimula a participação. É importante ainda que as administrações municipais e os departamentos ministeriais possam proceder à entrega de documentos com antecedência aos participantes para uma melhor preparação. No que se refere à fiscalização, urge defender o papel e as competências do Poder Legislativo para debater a política orçamental antes do envio da proposta do orçamento do Executivo e aprovar recomendações para o próximo orçamento. E urge, igualmente, fortalecer a independência e melhorar a fiscalização do Tribunal de Contas, nomeadamente garantindo que os processos de auditoria sejam revistos por um órgão independente e dados a conhecer ao público. É fundamental que a Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas seja acompanhada por uma nova lei sobre a responsabilização política da sustentabilidade das mesmas. Muito obrigada pela vossa paciência, mas realmente um documento desta natureza precisava, nós tentámos reduzir a sua apresentação ao máximo que pudermos, mas obviamente havia que guardar o mínimo de coerência.